Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e deixe seu like aí. Nós estamos lendo Hebreus e eu fiquei de confirmar quem era Onésimo. Lembra que nós lemos aqui na carta que Paulo escreve para Filemon, falando sobre Onésimo? Eu falei que ele era um escravo, realmente ele era um escravo. E esse escravo, ele furtou algo de Filemon. E aí ele fugiu para Roma e lá encontrou Paulo, e lá Paulo evangeliza ele, batiza ele e diz que, né, ele teria que voltar para poder, né, voltar para o seu senhor naquela época, tal, e por isso que Paulo escreve a Filemão para dar continuidade aí, para que ele não fosse castigado, mostrando que ele estava arrependido, porque ele tinha conhecido o amor de Deus e tinha tido sua vida transformada. Então é isso. Não estou tão ruim de memória assim. E aí nós já entramos em Hebreus, né? Porque era bem curtinha essa carta de Filemão. E vamos aqui continuar em Hebreus. Nós paramos no capítulo 3 de Hebreus. Capítulo 3, versículo 1. Jesus é superior a Moisés. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi leal em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é constituída por alguém, mas Deus é edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. Se é que nós apegamos firmemente a confiança e a esperança do qual nos gloriamos. Advertência contra a incredulidade. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração com a rebelião durante o tempo da aprovação no deserto, onde seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Gente, esse trecho aqui, ele é extremamente importante, porque o povo ficou 40 anos no deserto. Vocês acham que eles ficaram 40 anos caminhando no deserto? Que deserto sem fim é esse, né? Acho que 40 anos caminhando dá pra você dar a volta ao mundo, eu não tenho certeza, mas são 40 anos, né? Não, gente, eles ficaram ali andando em círculos, andando em círculos, andando em círculos, porque eles murmuravam, porque eles eram obstinados, estavam sempre se desviando, e ali, em vez de seguirem o caminho certo e seguirem as coisas que Deus estava mostrando para eles fazerem ali, eles insistiam em fazer as coisas do modo deles, e o que aconteceu? Ficaram ali 40 anos, rodando, rodando, rodando e correndo atrás do próprio rabo. Essa que é a verdade, né? E assim somos nós nos dias de hoje. Às vezes a gente roda, 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 roda. Mais que roda, roda, mais que Jequiti, né? Mais que roda da Jequiti. Roda, roda, roda e não sai do lugar. Por quê? Porque Deus nos dá a opção e o livre-arbítrio de fazer o que quisermos. Só que nós sabemos muitas vezes o que é certo, nós sabemos muitas vezes o que vai nos trazer benefício, mas nós não fazemos. Nós queremos sempre fazer as coisas do nosso modo. E toda vez que nós tentamos fazer as coisas do nosso modo, o trem desanda, gente. O trem sempre desanda no final pro nosso lado. Então, vamos lá. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo, que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito?
Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles... Sorry. Não foi aqueles desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Gente, aí a pessoa fala, o que ele falou aqui, gente? Vemos assim que por causa da incredulidade. O que é ser incrédulo? Você não acreditar, eles não acreditaram na promessa de Deus, por isso que eles não entraram. Porque Deus era capaz de perdoar todos os pecados dele, todas as coisas erradas que eles faziam, Deus era capaz de perdoar, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de perdão. Ele não mudou, gente, ele não mudou em nada. Mas se você não acredita, se você não crê, aí não tem como, né? Eu costumo falar muito uma frase assim, deixa Deus te ajudar, né? Deixa Deus te ajudar. Então, né? Vamos deixar Deus nos ajudar, vamos abrir nosso coração e vamos crer, porque só dessa maneira o Espírito Santo pode fazer um mover na nossa vida. Do contrário, não tem como. O Espírito Santo é um gentleman. Ele não vai arrombar a porta do seu coração, ele não vai arrombar a porta da sua casa, nem da sua vida. Você tem que abrir, você tem que crer e você tem que deixar as coisas fluírem para você. Capítulo 4. Um descanso sabático para o povo de Deus. Vamos lá, velho. Tô louca pra fazer um ano sabático. Pra quem não sabe, é um ano que a gente só estuda, viu, gente? Não trabalha, não faz nada, só estuda. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entrarão por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado o hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Ainda assim, resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daqueles que havemos de prestar contas. Jesus, o grande sumo sacerdote. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que processamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade.
Capítulo 5. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz noutro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus um sumo sacerdote em segundo a ordem de Melquisedeque. Continuando capítulo 5, versículo 11. Advertências contra a apostasia. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, fomos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus é justo, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por ele, pois adoraram os santos e continuaram a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebam a herança prometida. A certeza da promessa de Deus. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados.
nós que nos refugiamos para tornar posse da esperança e da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos procedeu, entrou em nosso lugar, tornando-o sumo sacerdote para sempre, seguindo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7. O sacerdote Melquisedeque. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei da Justiça, depois Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim, de vida feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza deste homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha a promessa. Sem dívida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele a quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Uau! Aqui, gente, mostra que os dízimos, eles não vêm da lei, né? Mostra que é muito antes da lei, na época de Abraão, já havia o costume dos dízimos, né? De você tirar uma parte, né, do que você ganha, do que você recebe, para estar abençoando a obra de Deus, para estar dando continuidade. Então, não é algo que as pessoas falam, não, mas depois que Jesus veio, tudo mudou, eu não preciso mais ser dizimista, tal. O dízimo, gente, é uma forma de você mostrar generosidade, tá? Dízimo é um princípio da prosperidade para qualquer cristão. Deus não precisa do seu dinheiro, mas quando você é generoso, quando você se dispõe a ajudar, isso é uma coisa que muda o seu interior, muito mais do que qualquer coisa. Então, é importante vocês terem no coração de vocês a verdade sobre o dízimo, que não é algo que vocês vão estar, dando dinheiro para a igreja, sustentando o pastor. A maioria dos pastores atuais não vivem nem dos dízimos. A maioria dos pastores atuais hoje em dia tem seus trabalhos, tem sua vida, nem dos dízimos eles precisam. Mas é necessário os dízimos muitas vezes para estar propagando a obra de Deus, porque quem não é acostumado a ir a uma igreja não sabe o tanto que é bom ir a uma igreja, ir a um templo. E para se manter uma igreja requer muito dinheiro. Então, quem sustenta a igreja são os próprios fiéis que estão lá dentro. E isso é fundamental você dizer assim no seu coração, eu estou fazendo a minha parte, eu estou tendo meus princípios, eu estou mantendo os princípios de Deus e eu estou mantendo a casa de Deus. Capítulo 7, versículo 11, Jesus é semelhante a Melquisedeque. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigilância o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo do qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio, o que acabamos de dizer fica
ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Portanto, sobre ele é firmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Segundo, sendo introduzida uma esperança superior pelo qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Amém. Gente, vou parar aqui no capítulo 8, Sumo Sacerdote de uma Nova Aliança, para estar lendo no próximo vídeo. E aí, eu acredito que no próximo vídeo... eu acho que eu vou ler o capítulo 8, porque senão vai ficar muito longo o outro. Então, peraí. O sumo sacerdote tem uma nova aliança. O mais importante de que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se sentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas na lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o mistério que Jesus recebeu é superior ao deles. O ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador. É superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será uma aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Quando chamado nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Aqui, Paulo mostra a quebra, né, total da aliança, né? Então,
Ele diz que esquecerá os pecados e fará uma nova aliança, tornando a outra antiquada, quer dizer, a outra vai cair em desuso, né? Então, a gente não tem que se preocupar mais com a outra. Não que a gente tenha que esquecer, viu, gente? Mudou tudo completamente, não. A gente tem que manter aquilo que Jesus tá falando ali, né? E entender que a nova aliança é uma nova maneira de Deus se relacionar conosco através de Jesus. Então, focar no que Jesus nos ensina a partir dali. Que aí sim nós teremos um entendimento maior das coisas de Deus agora, pro agora. Por isso que a gente fala que é importante também conhecer muito bem o Novo Testamento, porque é o que nós estamos vivendo, nós somos frutos da nova aliança. Ok, meus amores? Então eu volto a partir do capítulo 9 no próximo vídeo. Beijos e fiquem com Deus.